o melhor de todas as aulas. Amém. Amém. Muito bem. Saímos de ética cristã, falamos de ética e vamos agora falar da teologia bíblica do Antigo Testamento. Os slides estão vendo? Sim. Muito bem, estão vendo o slide, né? Vocês sabem já, quem pagou teologia bíblica comigo, sabe muito bem o que é teologia bíblica. Teologia bíblica é encontrar a teologia que está na Escritura Sagrada, é extrair a teologia, fazer teologia com os textos bíblicos, seus discursos, sua narrativa e seus acontecimentos. E vamos estudar hoje um patrimônio cultural do mundo religioso, cristão e judaico, que é o Pentateuco, palavra grega para 5 livros, ou Torá, a palavra hebraica para os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos estudar hoje esse Pentateuco e vamos passar algumas tarefas para vocês trabalharem. Vamos, se Deus quiser, até 1h, são 8h13, até no máximo 9, 9h05, 9h10, se Deus quiser, em nome de Jesus. Então vamos perceber alguma coisa aqui. Nossa aula hoje é sobre o Pentateuco na disciplina da teologia bíblica do Antigo Testamento. Oi. Desculpe incomodar, pastor Nélio. Graça e paz. Olha, acabei de chegar da mudança agora, pastor. Me perdoe aí. não precisava me interromper, não. Já tá em casa já. Já é de casa já. Já é de casa, abençoado. Assista a aula. Assista a aula e anote aí o seu tema de pesquisa com Lanús. Anote aí, que é o aborto. Ela vai lhe passar isso aí para você pesquisar. Pronto. Obrigado, pastor. De nada, meu irmão, de nada, meu querido. Deus abençoe. Então, o Pentateuco, a Torá, na disciplina bíblica de teologia do Antigo Testamento. A gente vai tratar hoje dos fundamentos, da estrutura, dos temas, e nós vamos identificar os 5 livros. Vocês devem saber, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros da Torá hebraica e do Pentateuco na tradução grega da Septuaginta, dos 70. Nós vamos fazer uma análise da doutrina, dos temas teológicos presentes no Pentateuco, compreender a história, a cultura, a literatura, compreender a aliança, a eleição de um povo, a lei dada, o pecado, a redenção, e vamos relacionar o Pentateuco com a narrativa teológica mais ampla do Antigo Testamento. A gente vai estar nesse ponto com vocês, tratando isso aqui. Então a gente vai estudar hoje o Pentateuco. A gente não vai tratar das características específicas, vamos das características gerais do Pentateuco e da Torá. Então vamos lá. Nós temos 5 livros que compõem a revelação divina, a primeira revelação divina. Qual o contexto histórico-cultural que foi escrito esse livro? Israel estava no Egito e Moisés liderou o Êxodo, e com o Êxodo, durante 40 anos percorrendo o deserto, Israel torna-se nação em torno dos 10 mandamentos. Então, o Gênesis vai falar da criação divina. O Gênesis tem o quê? Criação. O homem, a mulher, os animais, os répteis, os peixes, as aves, são criaturas criadas por Deus. Depois de um período que a gente não sabe o tempo, houve a queda, Satanás tentou Adão e Eva pecaram e o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a partir dali Deus começa a aliança com Abraão, aliança com Isaac, aliança com Jacó, depois a libertação do povo do Egito. Muito bem. No Êxodo tem a libertação, tem a aliança de Deus no Sinai e tem a construção do tabernáculo, o lugar onde Deus se encontrava com Moisés e com o sumo sacerdote Arão.
Em Levítico vai falar da santidade, da separação, dos animais puros, animais impuros, dos sacrifícios, das leis sacerdotais, do culto. Em Números vai mostrar a peregrinação no deserto, 40 anos. Alguém sabe dizer por que Israel passou 40 anos no deserto? Alguém sabe dizer? Tem uma narrativa histórica. Quem pode dizer? Quem pode explicar? Por que Israel passou 40 anos no deserto? Ninguém sabe. Hã? Mas por quê? Pela murmuração do povo, não é, pastor? O que aconteceu? Para o povo ficar rodando 40 anos no deserto, o que aconteceu? Eles misturavam e o pecado também, adorando imagens também, né? Moisés mandou 12 espias olhar a terra prometida. E dos 12 espias, 10 difamaram a terra. Só Josué e Caleb permaneceram fiéis e disseram que iam conquistar. Devido a esse pecado, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto. Então, Números vai falar sobre isso, sobre o juízo, sobre a fidelidade de Deus, sobre o cuidado de Deus. É importante você entender isso claramente da palavra de Deus para o seu coração. Então, entenda isso bem tranquilamente. E o Pentateuco, gente, é um conjunto, é uma porção só, que tem 5 livros que nós já dissemos quais são. Ele é fundamental na teologia bíblica, estabelece o quê? Os princípios de fé em Deus, os princípios da lei de Moisés, da separação, da santidade, e é conhecido como Torá, que significa lei em hebraico. A autoria é atribuída a Moisés, e alguém muitas vezes pode perguntar, se a autoria é dada a Moisés, por que Moisés registra a sua morte? Gente, vamos ter paciência. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando chega no final de sua vida, claro que seu servo, Josué, filho de Num, que foi espia da terra e amou a terra prometida, foi fiel a Deus, foi escolhido como aquele que ia liderar o povo na conquista de Canaã, ele que escreve a morte de Moisés. E o Pentateuco não deixa de ser de autoria de Moisés por causa disso. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia do grego e hebraico para o português e morreu na Indonésia, morreu quando estava traduzindo Ezequiel 37, se não me falha a memória. Então, o seu aluno continuou a tradução do Velho Testamento. O Novo já tinha sido feito. E o que aconteceu? Quem leva o nome hoje? Almeida. Então, não criem problemas, porque tem gente que é ateu, que é agnóstico. Como é que pode, se Moisés registrou sua morte? Então, com base em diversas referências bíblicas, da arqueologia, da ciência, percebe-se que o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles fazem parte da Torá. Agora, quem escreveu esses 5 livros? Moisés, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. E você vai ter uma certeza tão grande que os 5 livros formam uma história só, falam de uma lei só e falam de ensinamentos espirituais, formando uma estrutura unificada, sem qualquer desvio. Alguns autores colocam Gênesis como Moisés, outros como não Moisés, porque tem o nome Yahvé, tem o nome de Deus, tem o nome de Yahvé, tem o nome de Yahvé, Elohim, Yahvé. Gente, são manifestações de Deus no Antigo Testamento. E Moisés, obediente, como Deus disse a ele, faça o tabernáculo do mesmo jeito que eu lhe mostrei no monte. Deus, no seu ideal, no seu ato criativo, ex nihilo, criar do nada, esse Deus Todo-Poderoso mostrou a planta do tabernáculo
como ser feitos os materiais, e Moisés fez conforme foi mostrado a ele no monte. Então a gente percebe que Gênesis, Êxodo, Levítico e Números tratam de uma coisa só. Deuteronômio é um compilado. Alguns estudiosos dizem que Deuteronômio foi feito no exílio. Não é verdade. Deuteronômio vai falar do resumo de Gênesis, de Êxodo, Levítico e Números, especialmente Levítico e Números, onde vai explicar as relações sexuais normais, as relações sexuais anormais, o relacionamento comercial, empresarial, filial, paternal, maternal, da vida toda. Princípio de fé, princípio de sacrifício, de lei e de santidade. Então formam uma estrutura só. Qual é o propósito do Pentateuco? Vai narrar a criação do mundo. A criação do mundo até a formação da identidade do povo de Israel, sua libertação do Egito e sua aliança com Deus, revelando um plano divino de quê? Redenção, santificação e identidade espiritual. Mostrando como é que Deus vai moldar aquelas pessoas, aquele povo que ele escolheu para si. Como Deus mesmo disse, eu vos escolhi por amor, não foi porque vocês eram alguma coisa, apenas amei vocês. E os profetas vão dizer isso, como Oséias, como Isaías vão dizer isso lá na frente, que Israel não tinha nada que favorecesse a Deus e Deus escolheu Israel porque Deus amou Israel e aborreceu a Esaú. Ponto final. Além disso, esse Pentateuco vai ter o quê? Leis, mandamentos que vão orientar a vida religiosa, a vida social, a vida civil do povo de Israel. Então, o que é que eu posso dizer? Voltando aqui a alguns slides. Eu posso dizer que Gênesis é a teologia da criação, a teologia da queda, a teologia da aliança de Deus com os patriarcas. Êxodo, a teologia da libertação do povo de Israel no Egito, a aliança com Deus no Sinai, quando Deus falou audivelmente e o povo pediu que Moisés fosse o intermediador, interlocutor entre Deus Santo e o homem pecador. Criou o tabernáculo, o encontro, a tenda do encontro de Deus com o seu povo. Criou Levítico, que fala da santidade, dos sacrifícios, dos cultos, das leis, o que pode comer, o que pode não comer, da lepra, do furúnculo, de fazer até cocô, ensina como é que ensina a fazer cocô. Vá, quando sair fora do arraial, cave um buraco com a pá, faça o excremento, faça necessidade e tape com terra. Até cocô Deus ensina, porque Deus é santo e a sua santidade envolve higiene. Muita gente não entende isso. Deus odeia a ceboseira. Deus gosta de higiene, de coisa limpa. Aprendam isso. E Números vai a teologia da desobediência, da obediência, da fidelidade dos poucos e dos muitos que pecaram contra Deus e contra a sua palavra. E Deuteronômio vai compilar toda essa lei. Então, Deuteronômio, renovação da aliança, as bênçãos sobre o monte Ebal, as maldições sobre o monte Gerezim, preparação para Canaã. E quais são os temas teológicos centrais? Deus é soberano na criação. O homem não veio do macaco nem da macaca, o homem veio de Deus, veio do barro, criado por Deus, o homem veio de Deus. Deus é Senhor na criação, Deus é Senhor da história, quando elege Faraó para ser contra Deus e para se revoltar contra Deus, para Deus infringir 10 pragas, destruindo 10 deuses que ele tinha, porque Deus é Senhor. Deus faz aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, faz uma aliança com Moisés e seu povo lá no Sinai. O pecado precisa de redenção, coloca uma vítima para ficar no lugar do homem e da mulher, um animal, um par de rolinhas, um carneiro, um novilho, um touro, um bode. Então, tudo isso como substitutivo para o homem que é pecador. O ofertante colocava a mão na cabeça do animal, orava, os sumos sacerdotes matavam o animal, espargiam o sangue sobre o altar, e sobre o ofertante estava purificado, limpo do seu pecado. A lei como expressão da vontade de Deus, a lei de Deus como
o vernáculo de Deus, o vocábulo de Deus, a língua de Deus, o desejo de Deus que formou esse povo chamado Israel. Israel foi eleito como missão para aos povos mostrar um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Por isso que o Pentateuco, ele é relevante, ele é importante para nós. E forma toda uma base, ele é o fundamento da construção teológica do Antigo Testamento. E não só com o Antigo Testamento, mas conexão com o Novo Testamento, onde tem mais de 300 citações veterotestamentárias no Novo Testamento, mostrando que a lei de Deus se cumpre na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Então é importante você entender isso, você tem que saber de cor, você tem que entender isso, você tem que saber de cor. Gênesis, criação, quedas, alianças patriarcais, Êxodo, libertação, aliança no sinal, tabernáculo, Levítico, santidade, culto e leis sacerdotais, Números, peregrinação do deserto, fidelidade de juízo, e o Deuteronômio, renovação da aliança, o compilado, o resumo da lei de Deus. Esses são os temas teológicos centrais do Pentateuco para você compreender no precioso nome de Jesus. Agora, uma pergunta para vocês participarem. Por que o Pentateuco é considerado a base da fé judaico-cristã? Alguém pode responder? Vamos lá? Por que o Pentateuco é considerado a base da fé judaico-cristã? Devido todas as leis que estão consolidadas, né, que servem para a formação e a identidade do povo judeu. Exatamente. Exatamente. Quando o Pentateuco é um monumento literário religioso, porque é a revelação de Deus para nós, homens mortais, carentes da graça e do conhecimento de Jesus, nosso Senhor, toda a base escriturista está no Pentateuco, porque fala o homem e mulher têm origem, criados por Deus. O pecado originou-se em Satanás, por isso Satanás não tem salvação, porque o pecado se origina nele. Adão e Eva tiveram salvação porque eles foram tentados por algo externo a eles. E o homem abandonou a mulher no momento mais crucial da sua existência. E a mulher, tentada pelo diabo, pecou, e o homem também pecou juntamente com a mulher. Então, caíram. E ali uma promessa em Gênesis 3,15, uma promessa, o proto-evangelho, que Deus ia libertar esse povo. Então, tem salvação para Adão e Eva, porque a tentação foi externa. E o diabo não tem salvação, porque o diabo nasce no coração dele a rebelião. É importante entender isso. E aí os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, nós temos o dilúvio que Deus resolve destruir a terra porque estava inóspita de pecado, de maldade, de dilaceração, de desgraça, de coisa que não presta. Então, resolve a matar o mundo de então, sobrevivendo 8 pessoas, que a família de Noé, aliança com Adão e Eva, aliança com Noé. Antes disso teve a Torre de Babel, que o povo se rebelou, Nimrod. Então, essa aliança compõe toda a composição, todo o contexto, toda a estrutura do Pentateuco. Por isso que o Pentateuco é fundamental. Por exemplo, por que sexo de pai e filho é pecado? Por causa do Pentateuco. Por que divórcio é pecado? Pentateuco. Por que homossexualidade é pecado? Pentateuco. Por que roubar é pecado? Pentateuco. Eu estava dando aula de ética cristã agora há pouco, e eu disse um exemplo que eu conversando com um ateu na universidade, que ele dizia que roubar era errado e matar era errado. Eu falei, você sabe por que é errado? Ele disse, é claro que é errado. Eu falei, é errado porque a Bíblia diz, a Bíblia foi que disse que era errado. Então o Pentateuco é um monumento à base da fé judaico-cristã. E vamos agora estudar alguns textos. Vamos abrir em Gênesis 12, 1 e 3, por favor. Vamos ler esses textos aqui. Vamos ver como é que Deus trabalha. Olha como é que Deus trabalha. Vamos ler o texto e vamos discernir essa teologia. Ora, o Senhor disse
a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a aliança com Abraão. Quais são os temas teológicos que nós temos aqui? Alguém pode responder? Olhe para o texto e verifique os temas teológicos que tem aqui. Primeiro, o tema teológico qual é? Obediência. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Obediência. Em sendo obediente, outro tema teológico. Far-te uma grande nação. E Abraão não tinha filho ainda. Hã? Aí seria uma promessa, né? Promessa, exatamente, baseado na promessa. Fazer uma grande nação. A outra teologia, teologia da bênção e da maldição. Bênção para quem? Para quem obedecer. Maldição para quem? Para quem desobedecer. Bênção para Israel. Maldição para quem? Para quem for contra Israel. E em Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Então a gente tem que ver assim, em 3 versículos. A gente vê teologia aqui, ó. Essa aqui é teologia. A teologia da obediência, a teologia em obedecer a promessa. Ele saiu da terra. Ele obedeceu. Fazia uma grande nação enquanto ele era estéril ainda, a mulher estéril. É importante entender isso. Sai da tua terra e da tua parentela. Entendeu? E quem abençoar Israel será abençoado. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Até hoje a gente vê isso com a nação de Israel, no contexto geopolítico mundial. Pode olhar quem é contra Israel, quem é a favor. E quem é abençoado e quem é amaldiçoado. Pode olhar, pode ir atrás quem é. Quem é contra Israel? Comunista. Quem é a favor de Israel? Nações democráticas capitalistas. O nosso governo atual está sendo amaldiçoado porque rompeu com Israel, dando valor aos Hamas e aos terroristas que mataram e sequestraram crianças, grávidas, mulheres, idosos e homens e rapazes. Então está aqui. Vamos ver agora os 10 mandamentos. Êxodo 20, 1 a 17. Vamos participar, gente. Eu achando vocês molenga demais, hein? Vamos participar. Êxodo 20, de 1 a 17. Vamos lá, Êxodo 20, de 1 a 17. E aí você vai entender aqui o que é teologia. Então vamos lá. Cada um lê um versículo aí, por favor, bem rapidinho. Cada um lê um versículo. Comece aí alguém. Então falou Deus todas as palavras dizendo: Não tem outro Deus diante de mim. Como? Não tenha outros deuses diante de mim. O versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O 3. Não tenha outros deuses diante de mim. O 4. Não para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrando ao Senhor teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava,
nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. 11. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. 18. Todo o povo presenciar os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte que fumegava. Vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. 19. O último versículo de hoje. Disseram a Moisés: fale-nos você, e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Muito bem. Qual é a teologia que a gente encontra aqui? Qual é a teologia bíblica? Olhe para Êxodo 20, de 1 a 17. Qual é a teologia bíblica que tem aqui? O que está dizendo aqui? Eu sou o quê? Eu sou o Senhor teu Deus. Não é isso? Não terás outros deuses. Eu sou o único. Deus está dizendo que é único, não é isso? Positivo. É único. Proibição de fazer imagem. Imagem é pecado. Se encurvar a imagem é pecado. Se você se idolatrar, Deus vai castigar a maldade dos pais no até a 3ª e 4ª geração. E se você obedecer, crer num Deus único e invisível, você vai ter 1000 gerações abençoadas. Isso é teologia, galera. Não tomar o nome de Deus em vão. Lembre do dia de sábado para descansar. Honrar pai e mãe. Não matar. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. E o que é que o povo fez? Teve medo. O povo teve... Deus falou a lei ao povo, audivelmente. E escreveu nas tábuas que Moisés carregava. Tá aqui, o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da bonzina, o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se de longe. Disseram a Moisés: fala tu conosco que ouviremos, não fale Deus conosco para que não morramos. Essa teologia de um Deus presente. Nenhuma religião tem um Deus que desceu do céu para falar com as pessoas. Nenhuma religião tem isso. Isso é exclusividade da tradição judaico-cristã. Isso aqui é teologia pura. Certo? Alguma dúvida? Você entende isso agora? O homem só sabe que é pecado porque Deus disse. O homem só sabe que é erro porque Deus falou, porque Deus explicou. Então entenda isso muito bem. Vamos para outro texto. Deuteronômio 6, 4 a 9. A gente está fazendo teologia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Complete aí a leitura, alguém complete. Vamos lá? E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. 9, outra pessoa leia. E as escreverás nos batentes
dentro da tua casa e nas tuas portas. Muito bem. Agora façam o que eu fiz com Gênesis 12, Êxodo 20, e agora você faz com Deuteronômio 6. Aqui fala de quê? Fala de quê? Que teologia é essa aqui? Fala de quê? Aqui fala do dever de guardar, do dever de ensinar. Mas antes disso vem o quê? Lá no versículo 4 vem o quê? A revelação de um Deus o quê? Único. Um Deus único. Um Deus único. Esse Deus único tem que fazer o quê no versículo 5? O que eu tenho que fazer com esse Deus único? Amá-lo de todo o coração. Amar de coração, de alma e de que mais? Toda força. Força. Amar de coração, olha, amar de coração, amar de alma e amar de força. Amar com o corpo inteiro, com a alma inteira, com o espírito inteiro. No versículo 6, o que é que o crente tem que fazer com essas palavras? Está no coração, né? Guardar no coração. E depois, fazer o que com essas palavras? Além de guardar no coração, fazer o quê? Ensinar os filhos, né? Exatamente, isso é teologia. Ensinar aos filhos. Ensinar aos filhos. Isso é teologia. Então você, só aqui você vai perceber a grandeza do Pentateuco. Certo? Porque nesses 3 versículos que foi lido, mostra sempre, como a gente falou, na identidade, ou seja, Deus é único, ele sempre esclarece. O Senhor é único, o único Deus. Né? Então, reforça a parte de que a gente não deve dividir a adoração. É um Deus exclusivista, e somente devemos adorar apenas Ele. Dos 3 versos que a gente leu, Gênesis e Deuteronômio, repete o mesmo trecho. O nosso Deus, o único Senhor. Por isso que a idolatria é pecado. Porque ele é único, não tem um rival. Até os deuses que são que existem não são deuses, são falsos. São falsos deuses. São seres espirituais, seres humanos que são adorados, mas não são deuses, são falsos deuses. Então vamos ver aqui, vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. Gênesis, criação e queda, temas teológicos, soberania de Deus. Deus é Criador todo-poderoso, estabelece ordem e propósito. O homem é criado à imagem de Deus, com dignidade e responsabilidade de governar a criação divina. Pecado e queda, desobediência de Adão e Eva introduziu o pecado, rompendo a aliança com Deus e trazendo morte e corrupção. Juízo e graça, Deus julga o pecado, ao dilúvio, de Gênesis 6:9, mas preserva a humanidade por meio da graça. Sem falar na Torre de Babel, que Deus confundiu as línguas e espalhou o povo da face da terra. O propósito de tudo isso em Gênesis, estabelecer a origem do mundo, a relação de Deus com a criação dele e resolver o problema do pecado, que necessita de redenção, de um redentor para salvar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Gênesis, pacto com Abraão e os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Temas teológicos, eleição e promessa. Deus escolhe Abraão, faz um pacto, prometendo terra, descendência e bênção às nações que apoiarem Israel. Fé, Abraão é justificado pela fé, que é um modelo de confiança em Deus. Está lá em Gênesis 15:6, naquele pacto que Deus mandou ele cortar os animais, os pássaros, os animais de frente para o outro, caiu em escuridão grande, e os pássaros queriam sobrevoar o sacrifício, e ele adormeceu e Deus revelou a ele ali. Provisão e proteção, Deus guia e protege os patriarcas, é o exemplo de Isaac, tendo um substituto, depois José no Egito, de escravo, prisioneiro, a vice-rei do Egito. Qual é o propósito? Redimir a humanidade, escolhendo um povo para ser seu canal de bênção ao mundo. Israel era para ser canal de bênçãos, fracassou, por isso que Deus escolheu o novo Israel de Deus, que é sua igreja. Mas Israel não perdeu a sua importância, muito importante isso. E os demais livros
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Êxodo e o Pacto do Sinai, que esses 4 livros tocam no assunto. Os temas teológicos, redenção, libertação de Israel da escravidão do Egito, mostrando seu poder sobre os 10 reis do Egito, os 10 ídolos, e sua fidelidade ao seu povo. O pacto de Moisés, lá no Monte Sinai, e definiu Israel como nação santa e sacerdotal. A presença de Deus como construindo o tabernáculo, simbolizando a habitação de Deus entre o seu povo. Deus não habitava ali, mas a sua presença ia para lá, quando Deus convocava Moisés, Arão e Miriam, entre outros líderes de Israel. Obediência e santidade. A lei orienta Israel a viver de forma distinta, higiênica, medicinal, santa, para refletir a glória e o caráter de Deus. A higiene e a santidade, Levítico, a ordem de sacrifício de animais é para demonstrar a glória de Deus. Qual é o propósito? Obediência e santidade. Formar Israel como povo de Deus, com identidade covenantal, isto é, uma identidade de compromisso, de convênio, através de pacto, Deus dos pactos, que faz pactos com o seu povo, para Israel evangelizar, para Israel ser missionário de Deus e colocar o nome de Deus para a honra e glória de Jesus Cristo. Agora eu pergunto, o Pentateuco influencia a teologia cristã? Sim, porque estabelece o quê? Os fundamentos da fé, da moral e da relação entre Deus e a humanidade. Você que pagou comigo, que assistiu comigo a aula anterior, Teologia Ética Cristã. Olha a moral aqui. A moral que nós obedecemos é a moral bíblica. Então aqui são alguns aspectos dessa influência. Primeiro, base para a doutrina cristã. O Pentateuco contém princípios essenciais que são desenvolvidos ao longo da Bíblia. Criação, pecado original, promessa e redenção, são temas que aparecem no Novo Testamento, especialmente na teologia paulina, que é de acordo com o Velho Testamento, como as outras também o são. Mas Paulo é mais exuberante, mais específico, mais catalogar do que outros, como Pedro e João, entre outros. A lei e a graça. O Pentateuco apresenta a lei de Moisés, que foi cumprida e reinterpretada por Jesus Cristo. No cristianismo, há um entendimento de que a lei serviu como guia, um aio, um professor até a chegada da graça por meio de Jesus. Só quem cumpriu a lei foi o homem Jesus Cristo. Como o Pentateuco influencia a teologia cristã? Através da tipologia e das profecias também. Muitos eventos são tipos de Cristo. Sacrifício de animais, no Levítico, aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E Moisés é um precursor de Cristo como mediador entre Deus e seu povo. Aliança com Deus. A aliança feita com Abraão e reafirmada no Êxodo é fundamental para a teologia cristã. No Novo Testamento, essa aliança é ampliada para incluir todos os que creem em Cristo, independentemente de sua origem. Ok? Alguma dúvida, minha gente? Dúvidas? Deu para compreender o Pentateuco? Sim, pai. Muito bem. Fazer a chamada aqui para a gente encerrar a nossa aula. Fazer a chamada. Denis e Ivanilton estão aí? Ok, pastor. Sim, pastor. Geonice está? Presente. Luiz está? Presente. Tiago está? Sim, pastor. Carlos está? Sim, pastor. Ricardo está? Presente. Lanús está? Sim, pastor. Luciano está? Tá, pastor. Davi está? Positivo. Beleza, vamos encerrar a aula de hoje. Vou pedir para o irmão Davi agradecer a aula de hoje. E para vocês não passem nenhum trabalho por hora. Ok? Pastor Raniel, Pois não? o senhor poderia, por favor, repetir o outro trabalho da aula anterior para mim, a minha parte? Vou repetir agora. Geonice ficou com
ética social. Tá, obrigada. Davi, ora encerrando a aula, por favor, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia, de estarmos aqui, Pai, compreendendo mais a Tua Palavra, Pai, aprendendo mais, Pai, da teologia bíblica, Pai, do Antigo Testamento, que possamos extrair lições para as nossas vidas e adaptá-las e colocá-las, Pai, nos nossos ensinamentos, Pai, onde é que nós estejamos, Pai. Abençoe cada um, abençoe o professor, abençoe cada aluno, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, até terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Parabéns, pastor, pela aula maravilhosa, viu? Amei. Foi boa, graças a Deus. Deus abençoe cada um de nós. Muito boa. Amém. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Uma boa semana. Obrigado. Um abraço, seu pai.